Meus irmãos, mais uma vez nós estamos na casa do Senhor, nesse culto de ensino, de doutrina, e eu quero convidá-los para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, precisamente no capítulo 22, no versículo 31 a seguir. Nós vamos, meus irmãos, fazer uma leitura na versão Almeida, revista corrigida. Glórias a Deus. Quem não trouxe Bíblia, que você possa acompanhar pelo telão. A epígrafo do texto diz: Pedro é avisado. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Amém, meus irmãos? Levante sua mão direita, por gentileza. Querido Pai, eterno Deus, queremos te louvar, te agradecer por estarmos, Senhor, nessa noite na tua casa, na tua presença, para te louvarmos, te agradecermos na beleza de tua santidade. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, por gentileza, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Esse culto, meus irmãos, de ensino, de doutrina, tem sido um divisor de água, um divisor na nossa vida. Jesus Cristo disse: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Uma coisa, meus irmãos, é simplesmente ouvir. Outra coisa é colocar em prática. Quando nós colocamos em prática, nós vamos passar a viver o cristianismo em nossas vidas. Quando nós colocamos em prática, nós vamos, meus irmãos, passarmos a vivermos uma vida cristã autêntica. Só vai fazer efeito na nossa vida quando nós colocarmos a palavra de Deus em prática. Uma coisa é viver de teoria, de achismo, e outra coisa é viver na prática. Por isso que Jesus foi bem categórico quando ele diz, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa. Porém ela não caiu, porque ela estava calcada, estava alicerçada na rocha que representa Cristo, que representa a palavra. Hoje, meus irmãos, nós vamos trilhar
num tema subordinado, motivos pelos quais Pedro negou Jesus. Preste atenção. Motivos pelos quais Pedro negou Jesus. Mas antes de Pedro negar Jesus, Pedro foi avisado. Antes que aconteça alguma coisa na sua vida, primeiramente nós somos avisados. O Senhor passa a emitir sinais antes que venha acontecer alguma coisa em sentido especial da nossa vida espiritual. Na vida espiritual não existe acidente, as coisas aconteceram de forma acidental. Tem alguém que chegou comigo: pastor, aconteceu um acidente, eu pequei, foi um acidente. Não existe, meus irmãos, pecado acidental. Pecado é pecado. Antes de pecarmos, nós pensamos, planejamos, arquitetamos, para depois o pecado ser consumido. Mas antes do pecado, primeiramente vem a tentação, a aflição na alma da pessoa, na mente da pessoa, para que ela possa fazer alguma coisa que não visa a santidade de Deus. Jesus, como andava bem perto de Pedro, e Pedro andava bem perto de Jesus, Jesus disse: Simão, que significa Pedro, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. O próprio diabo, Satanás, se apresenta a Jesus e pede, faz um pedido, meus irmãos, a Jesus, para que Jesus pudesse permitir que ele viesse cirandar, peneirar, bagunçar com a vida de Pedro. Quando Jesus, meus irmãos, tem esse diálogo, essa conversa com o adversário, com Satanás, Jesus não briga, não repreende naquele momento ele, mas Jesus, meus irmãos, passa a se direcionar ao seu Pai. Jesus tem uma conversa agora com o Pai, dizendo: mas eu roguei ao Pai por ti. Eu fiz um pedido a Deus pela tua vida, porque Satanás, ele quer te peneirar, ele quer destruir você, ele quer acabar, ele quer dissipar você, estipar você da terra. Mas eu roguei, eu pedi clemência, eu pedi a Deus que Deus usasse de misericórdia, de bondade para contigo, Pedro. Aí Jesus diz assim: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Nesse ponto aqui, meus irmãos, Jesus Cristo nos dá um leco de revelação bíblica. Tudo implica dizer que Pedro ainda não estava convertido. Pedro andava com Jesus, presenciava os milagres que Jesus fazia, até os mortos Jesus ressuscitou, comia no mesmo prato, entrava nos mesmos lugares que Jesus entrava, mas Pedro ainda não estava convertido. E eu abro aqui um parêntese: quem sabe você todo dia vem na igreja, você participa do ciclo de oração, dos jovens, é obreiro, mas a pergunta que não quer calar: será que teu coração está convertido perante Deus? Será que você é capaz, quando vir uma prova, quando vir uma luta, você é capaz de suportar, ao ponto de não negar a Cristo, ao ponto de colocar
colocar Cristo como prioridade na sua vida. Porque, meus irmãos, você quer ver se realmente uma pessoa está firme com Jesus? Quando vem uma prova, quando vem uma luta, quando vem uma perseguição, quando vem uma escassez, quando vem alguma crise, é aí que ele vai demonstrar que ele está arraigado, que ele está alicerçado a sua fé no Senhor Jesus. Como diz a palavra do Senhor, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. E ele foi avisado. O primeiro motivo pelo qual Pedro negou Jesus: autoconfiante, ele era autoconfiante. Isso aqui, meus irmãos, é muito perigoso. Nós sermos autoconfiantes. Quando Jesus disse para ele que tinha rogado ao Pai, porque Satanás pediu para cirandar a sua vida, ele era para replicar para Jesus dizendo: Senhor, muito obrigado, tenha misericórdia de mim. Mas ele disse assim: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Olha só, eu estou pronto. Em vez dele dizer assim: Senhor, eu preciso ser capacitado pelo Senhor, eu preciso da tua bondade, da tua misericórdia. Mas ele bate no peito e diz assim: eu estou pronto. Isso é muito perigoso. Isso se chama autoconfiança, autoconfiante. Eu estou pronto, ao ponto de ir ser preso contigo. Se o Senhor for preso, eu vou ser também. Se o Senhor for passar pela morte, eu também vou passar. Porém, o coração dele, a vida dele ainda não estava convertida. Pedro aqui, meus irmãos, é como se ele estivesse batendo no peito: eu confio na minha força, no meu talento, eu confio no meu braço. Em Salmos, se puder colocar aí no telão, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Vale um glória a Deus aí? João 15:5, Jesus disse, meus irmãos: sem mim nada podeis fazer. Nós só podemos fazer alguma coisa no mundo espiritual se Jesus estiver conosco. Por isso que ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Quem pode dizer glórias a Deus? Nós só podemos dar frutos dignos de arrependimento se nós estivermos nele e ele em nós. Em Jeremias, meus irmãos, capítulo 17, versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem, que faz da sua carne o seu braço. Então, o primeiro motivo porque Pedro negou Jesus é porque ele era autoconfiante. Cuidado para você dizer ou você expressar: eu tenho confiança em mim mesmo. Quem somos nós, meus irmãos? Pó e cinza. Nós precisamos daquele que é maior. Como diz a palavra de Deus: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? A nossa força que nós temos espiritual não vem de nós, vem do Espírito Santo de Deus. Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra.
Aí diz a palavra de Deus que ele soprou sobre os seus discípulos e disse: recebei-vos poder, porque o poder não emana de nós, o poder emana do Senhor. Quando Jesus te usar, você possa dizer a glória para Jesus. Quando você louvar e Jesus Cristo te usar poderosamente, você diga: a glória é para Jesus. Quando Jesus fizer um milagre, que você possa dizer: não é pela minha fé, é porque Jesus usou de misericórdia, a glória é para Jesus. Quando Jesus abrir uma porta para você, não saia gloriando, se autogloriando, mas diga: a glória é para Jesus, tudo é para Jesus. Quem crê, levanta as mãos e diga: glórias a Deus. Então, foi o primeiro motivo porque Pedro negou Jesus. Ele era autoconfiante. O segundo motivo pelo qual, meus irmãos, Pedro negou Jesus, ele era independente. Anote aí: independente. Por que, pastor, ele era independente? Se ele andava com Jesus, se ele caminhava com o Senhor, mas ele era independente, sim. A gente observa em várias passagens a independência de Pedro. Exemplo: no momento mais crucial de Jesus, no Getsêmani, Jesus chamou Pedro, Tiago e João para orar. E Jesus, meus irmãos, foi orar e pediu para eles orarem. Jesus tirou um período, uma hora de oração. Quando Jesus chega perto deles, eles estavam, que, meus irmãos? Dormindo. Isto implica dizer que eles não queriam viver na dependência dos céus, na dependência de Deus. Quem não ora se torna independente, quer fazer as coisas de qualquer forma, de qualquer maneira, não consulta a Deus, não pede orientação e mete a cara. E depois que dá errado, vai dizer: Senhor, Senhor, tem misericórdia. E Jesus diz assim: você não me consultou, você não pediu orientação, você anda muito independente, então faça do teu jeito. Jesus pediu para Pedro e os seus discípulos orarem, mas eles não oraram. Aí Jesus chegou diante deles e disse: por que não velastes comigo uma hora sequer? Vigiai, para que não entreis em tentação. Na verdade, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Jesus volta outra vez, meus irmãos, para orar. Ora mais uma hora. Quando Jesus retorna, o texto sagrado diz que eles estavam dormindo, num sono muito pesado, meus irmãos. Jesus chama a atenção deles, acorda eles outra vez e chama a atenção, dá uma sacudida: acordam, vocês vigiam, vocês oram, porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. Vocês devem orar, vigiar, para que vocês não possam entrar em tentação. Porque, meus irmãos, quando nós não oramos, quando nós não vigiamos, nós nos tornamos vulneráveis aos ataques sutis de Satanás. Qualquer hora, meus irmãos, ele pode dar a rasteira, e se a pessoa procurar onde se firmar, não tem como, porque ela é independente. É diferente de uma pessoa dependente. Uma pessoa dependente, ela se lança aos pés do Senhor. Diz a Bíblia Sagrada: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Os humilhados serão exaltados, porém os exaltados serão humilhados. Quem vive na dependência de Deus, meus irmãos, se coloca diante do Senhor e diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Terceiro motivo pelo qual Pedro negou Jesus: precipitação. Pedro, meus irmãos, ele era precipitado. Pedro não tinha domínio próprio,
não tinha o fruto da paciência, ele era precipitado. E quando uma pessoa se torna precipitado, qualquer coisa que vir, algumas coisas que vir na vida dele, ele não vai ter estrutura. O que vier na mão dele, ele pode fazer uma besteira e isso pode causar danos irreparáveis para o resto da sua vida. Precipitação. Quando os soldados chegaram, meus irmãos, no jardim do Getsêmani, para prender Jesus, Pedro naquele momento puxou a espada. Quando ele puxou a espada, com um golpe certeiro na orelha direita do servo do sumo sacerdote, e esse servo se chamava Malcom, melhor dizendo. E o golpe foi tão certeiro, meus irmãos, eu penso que era para acertar mesmo, dissipar a cabeça, o meio da cabeça, mas só pegou a orelha, e exatamente a direita. Esse jovem, meus irmãos, Malcom, ele era aspirante ao sacerdócio. E na lei, meus irmãos, uma pessoa para ser sacerdote não poderia ter defeito algum, não poderia ter o seu corpo mutilado, não poderia ter defeito algum para exercer o sacerdócio. E cortando, meus irmãos, a orelha, perdendo a orelha, com certeza o seu sonho se esvaiu naquele momento ali. Mas Jesus não veio para desfazer os sonhos de ninguém. Jesus veio para realizar os nossos sonhos. Quando a orelha caiu no chão, Jesus disse: Pedro, pega a tua espada e coloca de volta na bainha, porque quem fere com ferro será ferido. Eu poderia rogar a Deus, meu Pai, Ele poderia mandar miríades e miríades de anjos agora. Eu não preciso ser defendido, porque a minha missão eu tenho que chegar, eu tenho que cumprir a minha missão. Mas um dos motivos pelos quais Pedro negou Jesus, porque ele era precipitado. Tenhamos cuidado, meus irmãos, no momento das lutas, das intempéries da vida. Tenhamos muito cuidado, no calor da vida, no calor da angústia, para nós não nos precipitarmos. Quantas pessoas já tiraram a vida de outras pessoas, porque elas não pararam de pensar o primeiro, meus irmãos. Antes de fazer uma besteira, pense primeiro. Existe na cultura judaica, meus irmãos, que quando um sábio, alguém fazia a pergunta a um sábio, ele não respondia no momento, ele ficava pensando. E diz a cultura judaica que passava até uma semana para um sábio dar a resposta. E muitas vezes nós queremos dar a resposta, meus irmãos, na lata, na mesma hora. E isso causa muitas vezes danos irreparáveis. Precipitação, cuidado com a precipitação. Tenha muito cuidado, tenhamos cuidado. Porque de repente a gente pode, meus irmãos, entrar num beco sem saída, numa sinuca de bico, como diz o ditado, por falta do controle emocional, espiritual. Tenhamos muito cuidado. A precipitação tem levado pessoas à falência, à derrota, ao fracasso, à morte, à mortandade. A precipitação. Pedro foi precipitado, foi o único que puxou a espada naquele momento. E nós devemos termos muito cuidado. Cuidado para você não ser precipitado com a sua língua, falar coisa que não deve falar. Cuidado para você não se precipitar quando você for fazer um negócio, de repente esse negócio vai te trazer danos. Cuidado com o namoro que você está namorando. Cuidado para você não se precipitar antes do tempo. Cuidado com o trabalho que você está trabalhando, que Deus abriu a porta e você está trabalhando lá.
E de repente você começa a ouvir vozes dizendo que o seu gerente, que o seu patrão não está dando atenção, e você começa de repente a dar com as línguas nos dentes, você vai perder o seu trabalho. Cuidado com a precipitação. Tenhamos, meus irmãos, cuidado aqui dentro da igreja. Algum movimento que a gente fizer, alguma coisa que a gente fizer, e de repente você não está gostando daquilo, e você sai dando com as línguas no dente. Cuidado com a precipitação. Cuidado quando alguém prega. Cuidado quando alguém está falando em línguas estranhas. Tem crente, meus irmãos, que está no movimento pentecostal, mas parece que ele não é pentecostal. Ele critica quem fala em línguas estranhas, ele critica quem profetiza. Cuidado! Cuidado para você não ser precipitado. Cuidado quando alguém expulsar um demônio. Sabe por quê? Que disseram que Jesus tinha demônio porque Jesus expulsava demônio. Mas Jesus não expulsava demônio pelo poder de Beelzebu. Jesus expulsava demônio pelo dedo de Deus, ou seja, pelo poder do Espírito Santo que estava na vida dele. Tenha cuidado, cuidado para você não se precipitar. Eu já vi tantas pessoas se precipitando e depois negando Jesus, saindo da igreja, saindo da presença do Senhor. Pedro se precipitou, puxou a espada. E esse sentido, fazendo aqui uma exegese bíblica, puxar a espada significa puxar a espada para muitas coisas. Cortar a orelha significa cortar a orelha de muitas coisas. Você pode cortar o seu casamento, você pode cortar a sua vida espiritual, você pode cortar a vida de alguém. Tenha muito cuidado quando você puxar a espada. A espada do crente, meus irmãos, é a palavra de Deus que edifica, que consola. É a palavra de Deus que é a espada do crente. Quem está entendendo, levanta as mãos e dá um brado de glórias a Deus. Ele foi precipitado. Lucas capítulo 22, verso 50, fala da sua precipitação. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Olha só. Os outros não cortaram, mas ele cortou. E Pedro já tinha sido avisado. Amém? Você teve um sonho, você já foi avisado, cuidado. Alguém já te deu um conselho sobre esta questão? Tenha cuidado, cuidado para você não se precipitar. Porque depois que pratica o ato da precipitação, vai chorar pelo leite derramado. Bem que o pastor me avisou, bem que a irmã me avisou, bem que o irmão me avisou. Só que você foi precipitado. O quarto motivo pelo qual Pedro negou Jesus: seguia Jesus de longe. Coloque aí no telão, Lucas 22, 54. O levaram e o meteram na casa do sumo sacerdote, ou seja, Caifás. E Pedro seguia-o de longe. Pedro, meus irmãos, depois que Jesus foi preso, foi levado para o sinédrio, para a casa de Caifás, do sumo sacerdote. Pedro, meus irmãos, seguia Jesus. Está aqui o texto. Pedro seguia-o de longe. Isso aqui, meus irmãos, é um perigo muito grande para o crente se desviar, negar Jesus, sair da igreja, sair da presença de Deus, seguir Jesus de longe. Pastor, explica para a gente o que é seguir Jesus de longe. Número 1, você se afastar da oração. Porque quanto mais nós oramos, preste atenção, quanto mais nós oramos, nós nos aproximamos de Deus. Quanto mais nós paramos de orar, nós estamos nos afastando de Deus. Segundo ponto, se afastar da palavra é se afastar de Jesus. Se você ler a Bíblia Sagrada, meditar, ela vai trazer edificação, porque a palavra ela é viva e eficaz. É como a espada de dois gumes.
penetra entre a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e ela é digna de toda a aceitação. Palavra de Deus. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. O salmista Davi escreveu dizendo: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Como é que se afasta de Deus? Quando você se afasta da palavra. Quando você dá mais tempo ao seu celular, às redes sociais. A nossa geração de hoje, meus irmãos, parece que não tem sede pela palavra, não tem fome pela palavra. Antigamente, meus irmãos, os jovens desejam de serem pregadores, ganhadores de almas. Hoje em dia, meus irmãos, não tem mais. Sabe muito mais, meus irmãos, os nomes das atrizes, dos autores, das redes sociais, dos filmes, dos seriados, etc, do que os personagens da Bíblia Sagrada. O que é isso? É seguir Jesus de longe. Mas Jesus está chamando, meus irmãos, uma geração para servir Ele de perto, porque o que gera avivamento na igreja não é reteté, não é movimento. O que gera avivamento na igreja é a palavra de Deus, porque Jesus Cristo disse, meus irmãos: conhecereis a verdade, a palavra, e a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É a palavra que liberta. Como é que segue Jesus de longe? Quando você deixa de se congregar, quando você entra no grupo dos desigrejados. Parece até um nome bem bonito, né, meus irmãos? Sugestivo, desigrejados. Não precisa ir na igreja, não precisa vir na igreja. Quem disse que não precisa, meus irmãos? Nós precisamos, porque a igreja é um corpo, e um corpo tem seus respectivos membros. O corpo só funciona, meus irmãos, com a ação de todos os membros. O olho precisa da boca, a boca precisa do nariz, etc, etc. Assim nós precisamos uns dos outros. Por isso que Salmo 133, versículo 1 diz, meus irmãos: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. Quando nós vivemos em união, nós estamos dando liberdade para o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida. E nós precisamos, meus irmãos, não seguir Jesus de longe. Siga Jesus mais de perto. Entre no seu quarto, quando Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto secreto, fala com o Senhor secretamente. Isso não implica dizer que você tem que ter um quarto separado, que você deve ser individualista. Esse quarto secreto fala da intimidade, do teu relacionamento com o Senhor. Tenhamos relacionamento com o Senhor, porque Jesus está voltando para buscar uma igreja que tem relacionamento com Ele. Eis a razão porque tantas pessoas estão servindo o Senhor distante, estão se distanciando, porque não estão estreitando o seu relacionamento com o Senhor. O quinto motivo, meus irmãos, pelo qual Pedro negou Jesus: assentar nas rodas ou na roda dos escarnecedores. Isso aqui é muito sério. Ah, pastor, quer dizer que a gente não vai mais conversar com ímpio? Não. Assentar na roda dos escarnecedores é compactuar, é coadunar com aquilo que está sendo tratado, escarnecido naquele momento. Uma coisa é você ter amigos que não é crentes. Agora outra coisa é você compactuar com as práticas pecaminosas e você fica achando graça, concordando
com as ideias e ideologias dos ímpios. Coloca na tela, por gentileza, Lucas 22, 55. Lucas 22, 55. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, olha só, assentou-se Pedro entre eles. Pedro, meus irmãos, já estava seguindo Jesus de longe, e de repente Pedro se assenta no meio deles. Próximo versículo. E como certa criada, vendo-o estar assentado no fogo, ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Observe bem, meus irmãos, que Pedro naquele momento assenta no meio daqueles que estão escarnecendo de Cristo. Cristo está ali diante de Pedro, de todos, sendo maltratado, perseguido, cuspido. E ele assenta ali, concordando com tudo aquilo que estavam fazendo a respeito de Jesus. E eu quero ler com vocês em Salmos número 1, parafraseando, meus irmãos, esse texto com o texto de Salmo 1, por gentileza. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém. O que é se deter? A própria palavra em si já está dizendo: se deter, ficar, permanecer. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Segura aí. Este motivo, meus irmãos, é crucial para alguém que se assenta sempre na roda dos escarnecedores. A palavra já está dizendo: carnecedores, que falam mal, chega ao ponto de espraguejar, de negar, fala mal da tua fé, fala mal do teu Deus, fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal dos crentes da igreja. Aí você assenta lá e começa a bater papo, em vez de você levar a palavra de Deus, ser o sal da terra, ser a luz do mundo, ser a carta de Deus, você está coadunando, você está aceitando, meus irmãos, essas falácias dos ímpios naquela roda de escarnecedores. Quando você perceber que alguém está escarnecendo da tua fé, do teu Deus, do teu Cristo, se levante, seja educado. Boa tarde, bom dia, boa noite, me dê licença. Você já vai, já, tudo bem, Pai do Senhor. Se tem crente ficando por lá, saia. Amém? Mas Pedro, pelo contrário, ele foi se entrelaçando cada vez mais, se enrolando cada vez mais. Não era nem para ele estar ali. Cadê que os outros estavam lá? Não estavam. Mas pelo contrário, ele se assentou na roda dos escarnecedores. E nós precisamos atentar para isso. Não é em todo lugar que você vai colocar os teus pés. Sim ou não? Então veja bem como é que você está se comportando como crente aonde você trabalha, aonde você mora, aonde você está colocando seus pés. As pessoas possam ver em você as boas obras de Deus, como diz a Bíblia, e glorificar a Deus pela tua vida, o nome do Senhor Jesus será glorificado. Como disse a sunamita para o seu esposo: eu vejo que esse homem que passa sempre por aqui, ele é um santo homem de Deus. As pessoas precisam dar testemunho da minha vida, da sua vida. Quando as pessoas começam a dar mau testemunho, que você é 7-1, que você é enrolado, que você vive o tempo todo só aprontando, meu irmão, a Bíblia diz que quem vive pecando é do diabo. Não é isso que diz a Bíblia Sagrada? Quem vive pecando o tempo todo é do
diabo. A pessoa pode até pecar, mas se arrepende, mas não ficar na prática do pecado. Por isso que João escreveu: quem é santo, se santifique mais, procura se santificar. Mas quem é sujo, não quer ter compromisso, se suje mais. Mas também a Bíblia Sagrada diz: bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito de entrar na cidade pelas portas e ter o direito de comer da árvore da vida. Digam glórias a Deus. Em todo tempo seja alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. As minhas vestes precisam estar branquecidas no sangue de Cristo, e sobre a minha cabeça o óleo do Espírito Santo, que quando tocar a trombeta de Deus, eu possa dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus, e me encontrar com o Senhor na eternidade. Em 1 Coríntios 15, 33, coloque aí: não vos enganeis. Olha só, não se engane, meus irmãos, não se engane. As más conversas corrompem os bons costumes. Nós que somos crentes temos bons costumes, sim ou não? Um exemplo: nós temos aqui um costume assembleiano das irmãs se vestir, como diz a Bíblia Sagrada, como santas mulheres, vestimentas com pudor. Mas de repente, uma ímpia diz assim: olha, tu parece uma velha, uma desajeitada, quadrada. Tu tem que colocar aqui uma roupa bem apertadinha, para chamar a atenção do teu esposo. Chamar a atenção do esposo ou chamar a atenção de outras pessoas lá fora? Isso se chama lascívia, sensualidade. E a gente tem visto muitas vezes dentro da nossa igreja, meus irmãos, que a gente tem que colocar a mão na cara com vergonha. Quando é um novo convertido, a gente até tolera. Mas o que dizer daquele crente velho? Porque existe o velho crente, que é uma bênção, mas o crente velho é um problema, meus irmãos, que não quer se corrigir. E quando ouve uma palavra, sai criticando: o pastor está na carne. Não, eu estou no Espírito, exortando a igreja. Porque diz a Bíblia Sagrada que nós devemos se manter o nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aí tem uma pregação light diet aí que diz assim: Jesus só quer o coração. E agora Jesus é açougueiro? Não, o Jesus que eu prego, Jesus que está voltando, a Bíblia Sagrada diz que Ele vem buscar o corpo, a alma e o espírito. E eu sou templo e morada do Espírito Santo. Nós não somos templo de prostituição. E ponto final. Aleluias! As más conversações corrompem os bons costumes. Aí chega alguém com uma má conversa: esse negócio de você estar na igreja, não precisa não. Aí você vai dando, você vai alimentando aquela conversa. De repente você está no mesmo barco furado que a pessoa que está com essa má conversa para contigo. Eu não preciso ser batizado nas águas, porque eu já tenho observado quem é batizado nas águas passa por disciplina. Então eu não vou nem me batizar. Ah, tu tem medo de ser crente, mas fiel ao Senhor? Mas se continuar na prática do pecado, comigo no canta, no louva, no prega, fica sentado no banco mesmo. E a gente vê essas más conversações até dentro da nossa igreja, irmãos. Ah, eu não vou casar não, porque eu já tenho 30 anos amigados. E meus pais diziam que quando a gente passa muito tempo sem casar, e quando a gente resolve casar, o casamento não dá mais certo. Isso é miticismo. Isso é coisa que veio lá dos nossos primos, para não falar aqui o nome da igreja, meus irmãos, lá dos nossos primos. Não, a pessoa tem que entender que Paulo diz: quem está em Cristo Jesus é uma nova
criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Agora nós vamos viver em novidade de vida. Quem crê assim, levanta as mãos e dá um brado de glórias a Deus. O último motivo pelo qual Pedro negou Jesus, eu poderia colocar aqui bem uns 30, mas vou colocar só 6. Medo. Diga comigo, medo. Lucas capítulo 22, versículo 57. Aí ele disse: mulher, não o conheço. Eu nunca vi esse Jesus, nem conheço ele. Eu conheço. Teve o quê? Medo. Medo de expressar o quê? A fé. Medo de dizer: não, eu sou seguidor de Jesus. Eu faço parte dos discípulos que ele separou na beira do mar. Eu andei mesmo com Jesus. Se vocês quiserem me colocar do lado dele, eu aceito. Aleluias. Por 3 vezes, meus irmãos, ele disse, próximo versículo. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. Negou para a classe, meus irmãos, das mulheres, e negou para a classe dos homens. Diante das mulheres ele negou, aquela mulher representando, e diante dos homens ele também negou. Mas Pedro disse: homem, não sou. Próximo versículo. E passando quase 1 hora, teve tempo ainda de refletir, uma outra afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. O que ele diz? E Pedro disse: homem, está falando igual cearense, né? Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou? Porque Jesus disse que ele ia negar 3 vezes e depois o galo ia cantar. Medo de perder o quê? A vida dele. Não tenha medo de seguir a Cristo. Não tenha medo de dizer que você é crente lá no seu trabalho. Se alguém perguntar: tu é crente? Sou. O que é que tu é lá? Eu sou obreiro, sou diácono, sou pregador, sou servo de Deus, sou crente, ponto final. Ah, se você é crente, você não vai ser empregado aqui, não tem problema, Deus vai abrir outra porta em outro lugar. Porque tem pessoas, meus irmãos, usadas pelo diabo, que dizem: ah, nós não queremos crente aqui na nossa empresa. Tudo bem, Deus abre porta em outro lugar. Quem pode dizer glória a Deus? Mas não negue a sua identidade. Não negue a sua identidade. Diga: eu sirvo a Cristo, eu sou servidor de Cristo, custe o que custar, eu vou até o fim. Só que Jesus já tinha avisado: Pedro, tu ainda não és convertido. Vamos ficar em pé. Aqui Jesus está provando, na primeira conversa lá atrás, que ele não era convertido. Irmãos, que nós possamos a cada dia sermos o quê? Convertidos. Senhor, me converta e eu serei convertido. Converta o meu coração. Eu quero ter um coração convertido. Peça para o Espírito Santo convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Peça para o Espírito Santo cada dia trabalhar na sua vida, para que nós possamos cada dia mais sermos mais parecidos com Cristo. Levante suas mãos aos céus. Pai, nessa noite nós queremos te louvar pela tua palavra, por este ensinamento. Nós estamos, ó Deus, na tua presença. Nos dê graça, nos dê força, meu Pai. Hoje à noite foi lido aqui: se não for a tua misericórdia, os inimigos já teriam nos engolido vivos, Senhor. Se estamos aqui é pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós não somos melhores e nem maiores do que ninguém. Nós somos dependentes do Senhor. Nós queremos estar debaixo da tua graça,
debaixo da tua presença. Guia-nos, Senhor, e nós seremos guiados. Salva-nos, Senhor, e nós seremos salvos. Nos liberta, Senhor, e nós seremos libertos. Levante as suas mãos e dê um brado de glória a Deus, porque Jesus está trabalhando na sua vida. E quem crê, diga glórias a Deus. Quem crê, diga amém. E vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus nessa noite. Amém.